Política é jogo de poder. Nesse ponto eu concordo com o esquerdista. Política é jogo de poder. E a democracia que ficou todo mundo arrotando, ela é um arroto. Ela E temos aqui mais um dia, né, novamente de luto pelo que aconteceu com o Charlie Kirk, tá? Volto a colocar, foi um evento, um ocorrido terrível, não só pra direita, mas e não só pra quem trata de política, não. É um evento que demonstra, desculpa colocar nesses termos, a vitória de uma determinada sensibilidade, que é a sensibilidade violenta das esquerdas. A partir do momento que as esquerdas validaram a ideia de que eles podem matar alguém e depois zombar, que é o que aconteceu, tá? Grandes figuras das esquerdas no mundo todo resolveram tirar sarro do ocorrido. A gente tem que começar a virar uma chave. E eu acho que essa virada de chave tá acontecendo nas redes sociais. Eu estou vendo coisas, assim, muito boas acontecerem, tá? Eu vi hoje um perfil que sempre nos ataca, às vezes reclama, não, o MBL não foi solidário comigo. Tá, cara, não tô tratando disso. O Esquerda na Net, que é um perfil, acho que é um rapaz ANCAP, ele falou, cara, olha só, não concordo com o Renan não gosta de mim, mas é o seguinte, cara, se é pra ir contra esses esquerdistas que basicamente querem validar a nossa morte, eu me alio, e eu acho que é um pensamento certo, não é um pensamento que a maior parte da militância da direita brasileira vai seguir, mas eu tenho uma premissa, me tratou com respeito, vou tratar com respeito de volta. Então, se esse perfil nos tratar com respeito, eu vou tratar isso com respeito de volta. E é muito fácil lidar com a gente nesses termos. Eu acho que essa é uma ideia bacana pra gente trazer e todo mundo trabalhar e todos nós cultivarmos, tá? O cara não precisa concordar conosco, não precisa votar na gente nas eleições. Agora, neste enfrentamento a um conjunto de ideias que validam a morte dos nossos, aí, cara, você desculpa, aí tem que blocar. A gente vai discordar em muita coisa com o restante da direita. Não concordo com as candidaturas deles, não concordo com a idolatria que existe ao Bolsonaro, não concordo com um monte de coisa. Agora, enfrentar crime organizado e enfrentar a esquerda deveria ser, e me parece ser um consenso geral, ainda mais na forma como as coisas estão. Eu acho que a gente vai ver o aumento da violência política sim no Brasil. Eu acho que a resposta do crime organizado contra o que nós, especificamente nós, estamos fazendo, iniciado com a Amanda, com o Perante Lula, essa resposta lá ainda virá, e eu espero que a gente consiga mitigar isso. Estou falando isso porque nós temos que começar a nos proteger, e eu acho que isso está bem claro para todo mundo. Eu acho que as esquerdas estão há anos naturalizando o discurso de que todos nós somos fascistas, nazistas, etc. E não só a esquerda. Eu queria ver como é que dorme um vagabundo como o youtuber lá, o Nando Moura, que fica tentando com mentiras construir a ideia de que, por exemplo, nós somos um grupo de nazistas. É isso que ele quer. E vai ter que se explicar. Esse vai ter que se explicar e terá trabalho pra se explicar. Mas porque no fundo, né, como ele não é homem, dele mesmo faz o que ele, no âmago, no coraçãozinho dele, sonha, porque no fundo o Nando Moura gosta de nos eliminar, né? Não matar, ele gosta que a gente deixasse de existir, igual vocês tinham que sumir com o Arthur, ele queria que o Arthur desaparecesse, então ele quer, no fundo, às vezes ele quer, com as ações dele, terceirizar, né, o trabalho, né? Me parece que às vezes é isso que um sujeito desse quer, mas não só ele, a esquerda toda, né, fica jogando no ar, né, olha só, o sujeito é execrável, o sujeito é terrível, o sujeito tem que morrer, e aí vai um maluco, e o maluco vai e mata. Ontem a gente achou que foi um militante trans com uma banda lá que fez isso, né, o pessoal do 4chan tinha descoberto, mas não, agora descobriram realmente quem foi o assassino. Foi um rapaz oriundo de uma família de republicanos. Esse rapaz, cujo pai tem, não sei se é missionário ou reverendo, alguma coisa assim. O pai dele foi se não militar, ele foi policial. Mas ele se radicalizou à esquerda na universidade. Então, mesmo com uma família, vamos colocar, boa, com a presença paterna, esse cara vai para a universidade, na universidade americana ele é radicalizado, e nessa radicalização ele topa a ideia de assassinar com um tiro me pareceu que ele tentou um tiro na cabeça, no fundo, e acertou o pescoço, uma pessoa inocente, cara. E assim, isso é doentio. Não apenas eliminou o Charlie Kirk, tá? Ele destruiu a própria vida. Né? É um sujeito que não só destruiu, desonrou o pai. Cara, ele produziu uma das coisas mais tristes de se ver, que é o pai dele entregar ele. Vocês imaginam o que é pra um pai entregar um filho que provavelmente vai pra cadeira elétrica, ou pra uma pessoa caiu ali no fundo. A gente trouxe um rapaz da Bolívia pra nos ajudar a costurar nossas roupas aqui. Ele caiu ali. Peço desculpas aí aos convidados que estão aí presentes. Vocês ouviram um barulho lá ao fundo, tá?
O pai dele entregou ele, é uma coisa horrível, cara. O pai dele entregou ele pra morte certa. E isso demonstra o sarrafo, né, o nível moral do pai dele. Tô elogiando o pai dele aqui, só pra vocês. Porque é um tipo de decisão que, imagina a dor no coração do pai dele. E disse que ele conversou com o pai dele e contou pro pai o que fez. E o pai convenceu ele a se entregar. E realmente a única coisa que resta pra um sujeito vil desses, sou bem honesto, tá? É a morte. Acredito em pena de morte. Um crime premeditado por motivos políticos, torpe. Esse cara precisa morrer. Não há recuperação pra esse cara. E espero realmente que ele morra logo. Não há outra opinião que eu possa dar sobre isso. Então eu olho essa história toda é dramática. Tem um elemento da história, só pra comentar aqui, né, antes da gente prosseguir, tem um elemento que eu acho que é um elemento terrível, cara. Me parece que estão falando por aí, me corrija isso, que o Charlie Kirk levou as filhas lá no evento que tava rolando em Utah. Tá? Eu preciso que vocês façam a confirmação, porque a história que está rodando é que uma das filhas, quando viu o tiro, quis ir na direção do pai com medo. Eu ouvi falar dessa história. Se não for verdade, não quero ficar compartilhando fake news. Tem muita gente na gringa falando disso. Cara, eu espero que seja mentira, espero que seja só uma fake news, porque aí é muito pesado. Muito pesado, tá? E eu olho olho todos os elementos que envolvem isso e, puta, o pessoal tá falando que é verdade, cara. Putz, é verdade. Então assim, ó, ele levou a filha, disse que a filha ouviu o tiro, e aí a primeira reação dela, com medo do barulho, foi correr pra ver o pai, porque nem sabia que o pai tomou o tiro, pra se proteger. Mas ela sabia que o pai tomou o tiro. Olha que coisa horrorosa, cara. Que coisa horrorosa. Por isso que, assim, a gente tem que ter uma discussão, e acho que a direita começou a ter essa discussão, e essa discussão não pode ficar no campo do meme, sobre a criminalização do discurso de esquerda. E é isso que nós precisamos falar. Lembra que pra mim foi libertador, tá? E meu coração ficou muito leve quando eu falei, cara, nós precisamos prender e matar os membros das facções. E a gente começou a naturalizar esse discurso, e precisa ser naturalizado. A ideia de que, assim, o crime organizado não tem, ressocializar, reabilitar. Não. Nós vamos prender, e prender, assim, por muito tempo. Pro cara ter perdido. A vida do cara foi um imenso desperdício. Ele nasceu, cometeu um crime, aprisionou-se, e aí quando saiu um dia da cadeia, ele só tá velho. Nós precisamos falar aqui, assim, de coração aberto, o discurso de esquerda precisa ser criminalizado. Isso aqui é um handicap civilizacional que o Ocidente tem, especialmente a esquerda identitária, especialmente esses restos de movimentos comunistas e socialistas que validam o uso da violência em nome de uma causa. Isso aqui, nós não ganhamos nada com esse discurso. A civilização não ganha nada com esse discurso. Isso produz morte, isso produz perseguição política, isso está produzindo todo tipo de mal-estar e divisão no seio das nossas sociedades. Isso está matando a ideia própria de democracia, e não há nada a dizer. Esse discurso, tá? O discurso da esquerda radical, para ser bem claro, ele precisa ser criminalizado. Mas existe o PCB, quer continuar existindo, muda o programa. Tem um prazo, altera o programa, altera o estatuto, tá? E se pregar isso aí, cara, partido é dissolvido. É proibido pregar o nazismo, é proibido pregar o comunismo. Mas tem uma ONG aqui que quer falar que, puta que pariu, o racismo estrutural é base do... Cara, não vai poder botar esse dinheiro aqui. Vocês não vão ficar rachando a sociedade e criando fraturas porque sim. O objetivo é criar fraturas porque sim. Não, porque nós estamos com uma ONG de direitos humanos que tá atuando na favela junto com o PCC. Que o PC... Não, você vai preso. É isso, sabe? Meio que vamos ficar mais poucas ideias, como dizem por aí, poucas ideias. Cara, vamos ficar mais simples, tá? É bem tranquilo argumentar sobre isso, e chega de tentar achar que é possível ter um debate com o lado de lá. O lado de lá não quer ter debate nenhum com você. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a resposta vem sendo mais ou menos a mesma. Na verdade, eu tô vendo no mundo todo. O campo da direita resolveu ficar poucas ideias. E isso aí significa uma série de coisas, e isso vai precipitar uma série de consequências que nós não vamos ver imediatamente. A morte do Charlie Kirk, diferente da morte, por exemplo, do George Floyd, que deu origem a Black Lives Matter, ela não significou, assim, milhares de pessoas na rua querendo fazer quebra-quebra. Não foi isso. Mas a morte do Charlie Kirk, ela incutiu uma série de certezas
no coração de um determinado tipo de eleitor, que é o eleitor mais à direita, o eleitor mais à conservadora, e nas lideranças políticas. Eu tava conversando com um rapaz, eu não vou falar, né, um porta-voz nosso que veio visitar a gente hoje, e ele falou: Renan, pela primeira vez eu estou com medo e com ódio ao mesmo tempo. Eu tô com ódio porque eu tô, assim, todo mundo foi alvo de ameaças, então eu tô recebendo ameaças, e ao mesmo tempo eu tô, eu não quero, assim, eu sei que eu tô correndo risco, mas eu não tenho nada a perder. A partir do momento que eu entendo que tá validado fazer qualquer coisa contra nós, eu não tenho nada mais a perder. Então, essa mudança de mentalidade, isto pode ser tratado como uma ruptura. E eu acho que isso tá, vamos dizer, ecoando no coração e nas cabeças de muita gente. Eu falei no meu podcast no Valete Plus, inclusive, eu recomendo que vocês ouçam, que não é um momento, assim, é um momento de um sentimento não revanchista, mas um sentimento de basta, chega, não vamos mais buscar diálogo com a esquerda. Não existe a ideia de que você vai convencer um esquerdista de alguma coisa, que você vai debater abertamente com o esquerdista e que ambos podem aprender um com o outro. Isso não existe. Isto não existe. E acho que chegou a hora da gente simplesmente abandonar essas premissas. Abandonar essa ideia. Que é uma ideia, talvez fundante da direita liberal aqui, mas ela é parte da direita, vamos dizer, tradicional na Europa, nos Estados Unidos. A ideia de que nós defendemos a ordem liberal, o Estado liberal, liberdade de expressão. Quem disse que, olha só o que eu vou falar, quem disse que temos que ser nós a ficar defendendo liberdade de expressão absoluta? Ah, liberdade de expressão absoluta na arte, na coisa, sim. Agora, certo tipo de pensamento, cara, não tem que ter espaço no debate público. Não convencionaram, com razão, que nazismo não tem que ter parte no debate público? Que a gente não tem nada a ganhar no debate público com a presença de nazistas. Pois bem, concordo. Também acho que nós não temos nada a ganhar com grupos políticos que apenas pregam a violência contra seus inimigos. E que, vamos dizer, tem como objetivo, em algum momento, uma tomada violenta do poder e que vão a público e falam isso. Ora, o que nós ganhamos? Esqueça a abstração da democracia, esqueça a abstração, porque isso é abstração. Política é jogo de poder. Nesse ponto eu concordo com o esquerdista. Política é jogo de poder. E a democracia que ficou todo mundo arrotando, ela é um arroto. Ela some no ar. Por quê? Porque ela é um conceito, é uma abstração e é uma ordem que se torna válida mediante pressupostos culturais, morais e relações de poder. Relações de poder. E a esquerda entendeu isso. Você pode mudar isso por dentro, você pode alterar, você pode tomar as estruturas de poder, você pode fazer tudo isso. No Brasil, a gente vive um regime democrático em que o pensamento dissidente, a direita, ele é perseguido. Na Inglaterra, se você é contrário à imigração em massa de paquistaneses pra lá, você vai preso. Que é o que tá acontecendo. 30 pessoas, uma média de 30 pessoas por dia sendo presas. Faz sentido? Faz sentido? Eu tô falando sério. Se o outro lado deixa muito claro o que ele quer, por que nós devemos aceitar isso? E é isso, eu preciso ficar claro, isso foi se agravando, porque além do que a gente pode chamar de comunismo, né, movimento comunista clássico, as esquerdas radicais, surge como um processo constante dos anos 60 em diante, tá? Por conta da obra de vários autores, desde os esquerdistas, desde a turma da escola de Frankfurt, maiormente o Herbert Marcuse, porque eu não gosto quando coloco a escola de Frankfurt toda no mesmo pacote, né? Eu acho o Adorno sensacional. O Adorno é quase uma reaça em termos de, quando ele vai falar de cultura pop, tá? Uma dica, tá? Vocês se surpreenderiam que vocês ouviriam do Adorno sobre cultura de massa, tá? Tem muita coisa muito boa na escola de Frankfurt e muita gente não tá pronto pra essa discussão. Tanto que uma vez eu vi, acho que foi o Jones Manuel, um cara falou: não, ensinam escola de Frankfurt na minha escola. Aí ele: pô, mas que escola boa você tem, hein? Você aprende escola de... Pois é, que escola é essa que você tá... Não é que os caras dão escola de Frankfurt no colegial. Escola de Frankfurt tem muita coisa legal. Agora tem um Herbert Marcuse, cujo pensamento tem consequências aí na nossa realidade. Tem. Tá? Se eu for sair, não tem nada a ver com a escola de Frankfurt, mas é uma outra turma muito importante. Cara, Deleuze e Guattari, para o que veio a se tornar essa política identitária hoje, puta que pariu, eu fui estudar os caras. Livros, a leitura é difícil, acho que é um texto, assim, propositalmente difícil, mas
a gente vive as consequências dessas ideias. Esses movimentos que vão surgindo, identitários, essa premissa de que o estabelecimento de qualquer hierarquia é fascismo, que estabelecer a ideia de uma família clássica, isso é em si um fascismo, e que você tem que viver à margem, viver nas franjas. Puta que pariu, o que que a franja, né, a borda do território tem, que ela pode te trazer, o que o alternativo, o que o deslocado, né, o que o minoritário, o que isso pode te trazer e te agregar, e como isso pode subverter isso de poder. Pois bem, com isso eles começaram realmente a avançar com um tipo de agenda que nesse sentido é muito deletério. Você criou a ideia de que qualquer um pode ser a vítima perfeita, e se ele é a vítima perfeita, ele tem um inimigo perfeito. É quase, né, uma coisa meio de ação e reação. Se você é uma vítima perfeita e você tem um inimigo existencial que quer te impedir de existir, porra, você tem o direito de matar esse cara. É o que eu mostrei, por exemplo, daquela senhora, uma senhora negra que foi colocada ali nos stories do Black Lives Matter, em que eles justificavam um assassinato na prática daquela moça, uma ucraniana lá, a Irina. Né, porque o opressor tem direito, o oprimido tem direito de atacar o opressor e foda-se. Porque, né, você leva uma pessoa pra um nível de histeria com isso que é bizarro. E aí você vai explorar questões feministas, trans, imigrantes, tudo isso. Né, o que é minoritário passa a ter uma licença poética pra muita coisa. E mais, a lei te protege porque a lei começa a aceitar isso. Não, calma aí, cuidado, você não pode errar o pronome do trans. Veja, eu já processei várias pessoas que cometeram crimes contra mim e perdi. Contra a minha honra pode ser atacada de várias maneiras e a justiça vai achar que eu tenho que lidar com isso. Porque eu sou famoso, mas porque tem um advogado aqui atrás, mas uma pessoa que não é famosa também eventualmente pode se sentir atacada na sua honra, processar e perder. Vou dar um exemplo, um sujeito pode chegar pra um pai que é um bom pai e falar: você é um merda, você cuida mal dos teus filhos e tal. Fala, pô, ele atingiu minha honra pra algo que é muito importante pra mim. E aí ele eventualmente processa a pessoa e perde. Agora, uma pessoa erra um pronome com uma pessoa que mudou de sexo, puta que você vai preso. Calma aí. A honra de um pai de família está num estágio menor do que a identidade de um trans. Você me desculpa, isso é loucura, não está. Só um judiciário doentio vai achar isso. E o nosso judiciário é doentio. O nosso judiciário é teu inimigo. Porque vem um monte de juizinho, vamos falar a verdade, se forma, fica lá estudando lá pra concurso, lá faz um cursinho de concurso, e passa um monte de ideia groselha na cabeça, quer parecer que é moderninho, porque aí ele ascendeu socialmente, passou no concurso, ascendeu socialmente, é vinheta, né, alguns são muito jovenzinhos, bazeta e vinheta na casa da amiguinha em Santa Cecília, ai a juíza chegou, aí houve umas merda ali do amiguinho da faculdade, não sei o que, blá 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 blá, eu inovei no despacho, sabe, não, acho que transfobia hoje não dá, a gente não pode aceitar mais isso. Quem você é, pensa que você é pra ter essa opinião e pra você expressar ela no despacho? Mas aí os tribunais superiores estão a mesma coisa. Então, vamos fazendo isso. O que isso quer dizer? A própria justiça no Ocidente validou essa mentalidade doentia do minoritário em rebelião. Então o minoritário tá permanentemente em rebelião e ele tem o direito de fazer a rebelião dele e você tem que aceitar em alguma instância uma dominância dele pra cima de você. Se você retruca, você é racista, fascista, homofóbico, transfóbico, blá 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 blá. Você não pode retrucar, você tem que calar a boca. Então, do ponto de vista formal, você já tá apanhando. Aí esses caras assumem posições de destaque em empresas, especialmente empresas de mídia. Aí o marketing é todo sobre eles, os filmes sobre eles, você fala, porra, eu não reconheço minha cultura, aí estão mudando a tua língua. Aí você começa, né, você elege lideranças, não só no parlamento, mas nas ruas, através de movimentos e tal, pra questionar isso. Não, calma aí, eu não quero usar esse problema, não, essa indústria do transgênero ela é um absurdo. E aí eles falam, você está atacando minha existência, então eu vou te matar. E aí, eles matam, e aí a imprensa e outros vão tentar justificar a morte, que é isso que esses caras querem fazer, justificar a morte. Como é que é, galera? Isto é inaceitável. Pessoal, like na live. Ele era real que falamos ontem, ele tinha inscrições antifascistas, então tinha uma inscrição com Bela Tchau em uma das balas encontradas.
E tem também Pegue esse fascista. E tinha também uma inscrição que era: se você está lendo isso, você é gay. Estava também escrito em uma das balas. O jovem estudante da Universidade de Utah e filho mais velho de um veterano do departamento do xerife do condado de Washington. Parte da sua rotina era compartilhada por sua mãe, Amber Jones Robinson, nas redes sociais. Ao todo, o casal teve 3 filhos homens. Segundo a imprensa, Robinson, que em 17 se fantasiou de Trump para o Halloween, teria sido identificado pelo próprio pai. Assim, a matéria tenta... Não quero achar isso, pode ser que eu me engane. Mas eles estão tentando jogar o tempo todo que ele era de direita, reparou? Olha, a matéria que é construir, ela esconde o principal, que é: ele se radicalizou à esquerda na universidade, tá? Esse rapaz se radicalizou à esquerda, ele é um radical de esquerda e se radicalizou na universidade. A matéria aqui é só ficar jogando elementos pra mostrar que na verdade ele poderia ser de direita, só pra tirar a esquerda do jogo. Vamos lá. Parte de sua rotina era compartilhada por sua mãe. Segundo a imprensa americana, Robinson, que em 17 se fantasiou de Trump para Halloween, teria sido identificado pelo próprio pai após o FBI divulgar fotos do suspeito. Na sequência, ele foi mantido em custódia pelo familiar e por um pastor até a chegada da polícia. Na entrevista coletiva, o governador de Utah confirmou a prisão do suposto assassino de Kirk, que o descreveu como cheio de ódio e responsável por espalhar ódio. Cox explicou que um familiar contou aos investigadores que Robinson havia se tornado mais político nos últimos anos e lembrou de um incidente recente em que o jovem apareceu em um jantar antes de 10 de setembro e mencionou que não gostava de Kirk nem de suas opiniões. O governador de Utah divulgou ainda que o colega de quarto de jovem foi interrogado e mostrou mensagem do suposto criminoso no aplicativo Discord. Na conta com o nome Tyler havia um plano detalhado especificando que ele tinha necessidade de recuperar um rifle em um ponto de coleta, deixá-lo em um arbusto, proteger a área onde a arma foi colocada e mantê-lo enrolado em uma toalha. As mensagens também citavam a gravação das balas, uma luneta e o fato de o rifle ser único. A ativista política apoiador de Trump, a Kirk era pra... Ele foi... Em nenhum momento, assim, eles fizeram questão de falar que o cara se fantasiou de Trump no Halloween de 2017. Uma informação menor, diante do fato que ele era um rapaz radical de esquerda. E em nenhum momento, veja só como é a imprensa. Esse é o que? Foi a Globo, G1? UOL. Em nenhum momento... É Terra. E em nenhum momento foi colocado que o jovem era um extremista de esquerda. Agora a vítima, que é o Kirk, ele foi colocado como extremista de direita em várias manchetes. Um monte de manchetes. Extremista de direita. Extremista de direita, apoiador do 6 de janeiro, o que é muito relativo, tá? O Turning Point é uma organização de direita, mas não é os doidinhos da invasão do Capitólio. Então, a vítima foi rotulada. Agora, o ofensor, eu gostaria muito de ver. Pegue matéria. Tem matéria do Globo? Vamos ver, porque assim, G1, Folha entraram na linha de tratar a vítima como radical. Vamos ver se em algum momento o suspeito. Aqui, ó, o Globo. Suspeito de matar influenciador de Charlie Kirk pode receber pena de morte, tá? Tyler Robinson, de 22 anos, teve prisão. Veja se ele vai ser rotulado. Percebam, o cara é um assassino que já foi capturado, que premeditou o assassinato de uma pessoa inocente da maneira mais fria e sórdida possível. A cabeça dele estava cheia de teoria merda de esquerda. A cabeça dele estava completamente radicalizada. Então, vamos ouvir. O suspeito de matar, blá blá blá, Tyler Robinson, de 22 anos, sob custódia do FBI, vai responder pelos crimes de homicídio qualificado, disparo por arma de fogo, causa da lesão corporal, grave obstrução da justiça, informou o portal de notícias AP. Todas as acusações correspondem a crimes estaduais e, no caso de homicídio qualificado, acarreta a possibilidade de pena de morte. Não constam antecedentes criminais. O juiz ordenou que ele fosse mantido preso sem direito à fiança. Vamos lá, desce. Ainda segundo a AP, o homem tem 2 irmãos mais novos e seus pais são casados há cerca de 25 anos, de acordo com postagens de sua mãe nas redes sociais. A família mora em um subúrbio na cidade de Georgia, blá, blá, blá. A informação da prisão do potencial de ator foi dada em primeira mão pelo presidente Donald Trump, blá, 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 blá. Fontes policiais informam que o suspeito é Tyler Robinson, 22 anos, morador de Utah. Segundo Trump, uma pessoa próxima ao tirador denunciou após reconhecer nas fotos que foram divulgadas. Acho que com alto grau de certeza o temos sob custódia, disse o canal americano dos detalhes. Anúncios de prisões importantes costumam ocorrer em coletivas de imprensa orquestradas, mas nesse caso, Trump anunciou a prisão na Fox and Friends e alertou que suas informações eram preliminares. Ele disse que soube da detenção momentos antes de entrar no ar. Depois o FBI confirmou a captura e detalhou as investigações. Beleza, tá falando do governador de Utah, vai descendo. Vamos lá, ó, parte importante. Além disso, havia gravuras em munições não disparadas deixadas com a arma que as autoridades acreditam ter sido usadas no ataque a tiro, detalhou Cox. Uma delas carregava os dizeres: "Ei, fascista, pega essa".
detalhou a autoridade, acrescentando que eu tinha escrito: se você está lendo isso, você é gay. Abaixo. Mais uma das cápsulas onde os parados do suspeito estava adornada com as palavras Bella Ciao. Essa é uma referência aparente a uma canção italiana adotada pela resistência antifascista durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ainda é cantada pela esquerda italiana para comemorar o fim do fascismo. Não é. Ela é utilizada desde memes de humor para qualquer coisa como canção de movimentos de esquerda radical hoje. É porque, veja só a malandragem, né? Um esquerdista radical recebe da imprensa a alcunha de antifascista. Olha que gostoso. Você é um radical, você prega a morte e a perseguição do adversário e o seu nome é antifascista. Olha que gostoso. O outro sujeito debatia em faculdades, podia ter uma opinião mais à direita que ali. Ele é um extremista. Vocês entendem o game? Veja só. As autoridades presentes na coletiva apresentaram amplas evidências que, segundo eles, ligam um suspeito detido ao disparo contra Kirk, incluindo declarações aparentes sugerindo que ele cometeu o crime, mensagens nas redes e provas físicas. O governo da URSS fez apelo sobre a importância da liberdade de expressão e condenou a violência política. Blá, 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 blá. A lista de mensagens... Veja só pra onde a matéria vai. A lista de mensagens nas cápsulas do suspeito, conforme descrito por Cox, inclui referências aparentes à cultura online e aos jogos. Abre aspas. Símbolos de seta pra cima, seta pra direita e 3 setas pra baixo podem ser uma referência a uma sequência de movimentos de um controle que libera uma bomba no game Helldivers. Outra inscrição. Notices, bulges, OWO, what's this? Notificações, protuberâncias do OWO, que é isso? É uma frase usada para pegadinhas em comunidades de RPG, uma sigla para role-playing games. Não era só isso, não. Isso é coisa de um universo sexual muito esquisito. Dos furries. Você sabe o que é um furry, Riso? O que é um furry? São homens e mulheres bizarros que gostam de se vestir de animais de pelúcia, de bichinhos, pra... Eles têm taras sexuais nisso. Então, reparem que, Riso, a matéria do Globo foca em construir um caminho assim que os games são um problema, Riso. Que o que nós vimos ali é que aparentemente ele foi radicalizado pelos jogos de videogame. É isso. Vocês estão entendendo? Em nenhum momento, mesmo com mensagens à esquerda, mesmo com o pai admitindo, eles foram pro caminho, não. Este cara é um radical de esquerda que se radicalizou nas universidades a despeito de ter pai republicano, policial mais à direita. Vocês estão entendendo? A discussão é essa. O pensamento de esquerda radicalizou ele de tal modo que ele se afastou da visão de mundo dos seus pais e resolveu pegar uma arma para assassinar uma pessoa que ele nem conhecia. Desce. Ele pontou que a violência é trágica em todos os lugares e explicou que o assassinato de Kirk é muito maior do que um ataque a um indivíduo, blá blá blá, beleza. A captura ocorreu depois que 2 pessoas foram detidas na quarta-feira, dia do ataque, mas posteriormente liberadas, blá 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 blá. Desce. O homem que está sendo interrogado pelas autoridades como parte da investigação sobre o assassinato de Charlie Kirk foi preso em Georgia, Utah, perto do parque... O FBI anunciou que quinta-feira, beleza. Cadê o rótulo? Cadê alguém da imprensa rotulando? Esse é o ponto que eu quero ver. Assim, vocês façam um corte disso. Eu tô muito curioso pra ver a esquerda começar a rotular o assassino como um ativista de extrema esquerda. A imprensa rotulou a vítima. A imprensa teve o sangue frio de rotular um cadáver como extremista, pra no fundo justificar pros outros que aquele ataque não era tão preocupante assim. No fundo, perdemos um fascista. Ao mesmo tempo, correram pra dizer que os dizeres encravados na bala e na munição eram antifascistas. Ora, se é uma bala antifascista... Ora, se é uma bala antifascista que matou o Charlie Kirk, então é uma bala que matou um fascista. Então ela é uma bala do bem. E em nenhum momento o cara foi colocado como extremista, o assassino. O Tyler, que é o cara que matou, está sendo descrito como um sujeito que se radicalizou, veja só, com videogames. Os terríveis videogames. E não com a doutrina mortífera da esquerda. Cara, se a gente chegar no poder, nós vamos criminalizar o discurso da esquerda. Sem papo furado. E vamos parar com essa conversinha mole do livre mercado de ideias. Não, é só deixar todo mundo falando. Não, enquanto um lado tá falando assim, reduza o meu estado, eu quero pagar menos impostos, defenda o meu direito de professar minha fé, o outro tá, vou te matar. Esse, não, eu entendi, você tem uma opinião, tá? Outro, eu vou te matar. Aí ele, não, mas eu quero explicar. Não, eu literalmente vou te matar. Aí ele vai lá, mete um tiro na sua cabeça, diz que a violência contra você é redentora e você tem que ficar defendendo o direito dele de coexistir. Não, ele que vai pra puta que pariu. Foda-se a esquerda. É isso. Foda-se a esquerda, ok? Vamos parar de ser otário no jogo. Fala galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos. Valeu!